E aí, librianos, tudo bem? Meu nome é Monique, esse aqui é o canal Ouroboros Tarô. A gente está trazendo hoje mais uma tiragem para o mês de maio, né, para essa semana, para a gente ver quais são as principais energias que estão vindo na direção dos librianos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu sugeriria para você se inscrever, porque essa é uma forma de eu me responsabilizar de uma certa forma para trazer mensagens para vocês, né? Porque a partir do momento que você se inscreve no canal, é como se os nossos mentores se vinculassem, e aí eu acabo me tornando um pouco mais responsável por você. Então, cada pessoa, cada inscrito nesse canal, eu me sinto um pouco mais responsável por essa pessoa. É, essa é uma forma aqui que eu me entendo com os meus guias, né? E eu queria agradecer pela quantidade de pessoas que assistiu o vídeo de estreia, né, assim, do canal. Na semana passada, os comentários, vocês são maravilhosos, a tiragem de vocês foi incrível, foi inesquecível, e acho que é só isso. Agora a gente vai dar uma analisada para ver quais são as energias que estão vindo na direção dos librianos. O que não foi legal para vocês, vocês transmutem, ou vocês, às vezes não é para você e dá para saber quando não é pra gente, né? Quando a gente ouve uma mensagem que a gente sabe que é pra gente, ela penetra nosso corpo de uma forma diferente, então acho que é isso. Vamos lá? As de espadas. Só pra começar. Cavaleiro de paus. O mago. Vocês são bravos, né? Os enamorados. Sete de copas. A temperança. Valete de paus. No fundo do deck. As de ouros. Cheio de as, né? As de espadas. As de ouros. Sete de paus e o arcano 15. Eu diria que vocês estão se ainda não, na iminência de vivenciar alguma coisa no mundo físico relacionado a algum movimento que você fez de repente não tão. De repente vocês acharam que estava ouvindo uma voz dos teus mentores e de repente essa voz não era exatamente deles ou veio de um, de um lugar de apego, de um lugar de. Eu vejo muito duas vozes e vocês escolhendo de repente não pela voz que te levaria para vivenciar algo mais leve. Vocês talvez estejam vivenciando isso, ou talvez isso aqui seja um alerta para vocês ficarem ligados que muitas vezes a gente acha que está ouvindo uma boa voz e na verdade a gente não está ouvindo uma boa voz, a gente está ouvindo algo que tenta se passar por bom a princípio, mas não é. E tem que ficar muito atento com isso. Isso aqui pode ser tudo, né? Não precisa ser uma coisa grandiosa, não, porque até porque a gente está lidando aqui com duas cartas de arcano menor e uma de arcano. Depois tem o imperador também, né? Assim, tem o rei de espadas e o imperador. Então, aqui tem muito isso de duas vozes, e uma é a positiva e a outra nem tanto. Então, as duas vai fazer você embarcar numa. É como se você tivesse dois trens. Um vai te levar para o lugar certo e o outro você pegou errado. Você sabe onde aconteceu com vocês de pegar o metrô na direção errada? Você quer ir pro Z e você tá indo na direção do A. Entendeu? Eu tô vendo isso aqui. E eu tô vendo que vem uma ideia para vocês que rapidamente vai gerar já um impulso e rapidamente também vocês vão ter muito poder de co-criar o que vocês querem. Vocês estão com um poder de co-criação muito grande, porque aqui a gente está falando do mago, né? Vocês
Pra gente conseguir manifestar alguma coisa, a gente precisa conseguir equilibrar os 4 elementos. Se a gente não equilibra os 4 elementos, a gente não consegue criar nada, não consegue manifestar nada. Porque é a mesma coisa. Uma mulher, se tiver com algum desequilíbrio hormonal ou alguma coisa, ela não consegue engravidar. Entende? Então, se a gente quer muito alguma coisa, mas a gente não tem o impulso para ir atrás do que a gente quer, a gente não vai cocriar, a gente não vai manifestar isso. Então, aqui eu vejo que vocês estão com uma mente rápida, vocês estão com um impulso sendo enviado para vocês o tempo todo para vocês irem atrás de decidirem entre amores ou vocês estão decidindo, vai ter uma energia, não sei se vocês se separaram, se vocês têm um relacionamento, mas eu acho que para quem está solteiro e está vivenciando alguma coisa com outras pessoas, existe alguém do passado que que vai voltar aí para a vida de vocês. Porque vocês estão numa fase boa, eu diria. Tem uma energia muito boa para vocês aqui. Se vocês não estão, vocês vão entrar nessa fase muito boa. Vocês sabem quando a gente está equilibrado, tá bem, tá leve, tá gostoso, sabe? Assim, gostoso de uma maneira geral, né? Então, isso as pessoas estão percebendo isso em vocês. E aí, essa pessoa do passado, que eu tô vendo aqui, eu acho que ela vai tentar voltar, ou você vai tentar voltar para ela, mas tem uma energia aqui que, de alguma coisa inacabada. Pode ser? Você pode ter alguma coisa inacabada com alguém. E aqui você vai ter que decidir, né? Aqui você vai ficar em dúvida, porque talvez você esteja gostando de uma nova pessoa e talvez seja esse o motivo que a outra pessoa do passado queira voltar. Ah, o Libriano não tá tão bem, não. Deixa eu ir lá incomodar ele um pouquinho. Não, imagina, eu vou deixar ele embora. Ou ela, né? Então, eu vejo isso, sabe? O que mais, Tarô, que a gente pode falar aqui pra eles? Opa. 2 de paus. A lua. 4 de paus. 8 de paus. Tá vendo? Muito impulso de fogo. 4 de copas. 2 de ouros. Exatamente. 3 de ouros. Vocês vão ficar em dúvida entre duas pessoas. A Imperatriz. 5 de ouros. Mas toma cuidado, tá, librianos e librianas? E o Ás de espada de novo. Aqui eu diria que essa pessoa do passado, talvez ela tenha se acostumado a dar só migalhas para vocês, né? Talvez não fosse uma relação tão com um relacionamento sério. Ou talvez sim. Ou talvez tenha terminado com ela dando o necessário, assim, sabe, no relacionamento. E talvez isso tenha sido o motivo que vocês finalizaram. Que de repente foram vocês que finalizaram, né, librianos e librianas. Eu falo libriano hoje, mas é porque eu tô falando de uma maneira geral. Essa pessoa, ela quis só dar migalhas mesmo, sabe? Dando qualquer coisa, e aí vocês se cansaram e vocês seguiram a vida. E agora, de repente, vocês estão bem pra caramba, né? Porque vocês não estão mais recebendo migalha, não estão aceitando vivenciar situações desse tipo, porque talvez vocês tenham tomado consciência do potencial, ou uma grande parte tomou consciência do potencial que tem, e não vai ficar aceitando qualquer coisa, né? É verdade. E eu vejo que você vai ficar muito em dúvida, porque talvez tenha sentimento, né? Ou tesão. Aqui, eu tô vendo muito fogo, né? Eu tô vendo uma coisa de tesão, uma coisa de química. E você vai ficar muito em dúvida, porque você já gostou muito dessa pessoa.
Você já quis muito essa pessoa. E pode ser também que ela talvez tenha terminado com você ou não tenha te dado o suficiente e você saiu fora. Pode ter, eu não sei exatamente o que aconteceu e pouco importa. O que importa é que vocês tomaram consciência de que vocês mereciam coisa melhor e aí foi justamente por isso que vocês estão ao máximo, estão com potencial, com o arquétipo do mago, somente isso. E ele inicia o tarô, né? Então imagina, tudo que vem depois é fruto do mago. O mago é o arcano 1. O restante que vem é tudo. É como se ele fosse parindo de alguma forma os outros arcanos. Então, vocês estão aí, a pessoa tá olhando e fala assim, não, meu libriano, minha libriana, não. Eu vou lá, porque ela tá muito bem, que isso? Tá bem sem mim? Não é possível. Eu quero ver ela na lona. E aí vocês estão ótimos e essa pessoa, ela vai voltar. Essa pessoa, você pode botar aqui no comentário, ela vai voltar. E vocês vão ficar muito em dúvida, vocês vão falar, pô, agora que eu tô bem, a pessoa quis tanto, sabe? Que ela tomasse consciência e vai, sabe, aí vem com aquele papo, não, porque você é isso, porque você é aquilo, porque é gente, porque tá. Mas é só pra saber se a moral tá em dia, tá, galera? Pode ser por ego. Porque pessoa nojenta, eles não suportam ver a outra pessoa bem. Então eles se veem a pessoa bem, eles querem ir lá pra tirar o bem-estar da pessoa até, às vezes, sabe? É gente narcisista, né? Também tem muito por aí. E com esse 4 de. E é exatamente isso aqui, o 4 de paus, ele não me deixa mentir, porque é como se você tivesse. Sabe quando a gente reinicia o celular, o laptop, sei lá o quê? A gente reinicia porque tá meio lento o sistema. A gente fala, vou dar uma reiniciada aqui pra ver se ele dá uma acordada. Nem sei se tem ciência nisso, mas normalmente, pelo menos eu faço. E aí você reiniciou o sistema, e aí voltou maneiro, atualizou, sabe, o sistema. Aí, que poderia não voltar, poderia continuar lento, você poderia não ter tido vontade de reiniciar o sistema e continuar ele com o sistema lento mesmo e falar, vou seguir assim mesmo, né, com o sistema lento. Você falou, não, vou reiniciar. E melhorou, e ficou muito mais rápido. E você venceu, né, isso, você venceu a ansiedade de querer manter o sistema ligado e você atualizou ele ao ponto para você ver se melhorava, e melhorou, sabe? E finalizou o problema que estava tendo nesse sistema, finalizou ali. Você, legal, era só ter reiniciado. Porque não sei vocês, mas às vezes eu deixo o meu laptop ligado 3 meses, entendeu? E aí fica lento pra caramba. E quando eu reinicio, ele volta legal. Então, é isso, assim, você reiniciou e você conseguiu, aqui com esse 4 de copas, eu poderia falar, é um apego, você tá apegado com o passado, não, libriano, eu poderia falar isso, mas não vou falar não, tá? Eu vou falar que esse 4 de copas aqui, você usou o passado e o apego que você teve, que talvez você goste ainda da pessoa, né? Pode ser. Você usou isso como referência para você entender que você merece muito mais do que essa pessoa te dava. Para você entender de que, tipo assim, não, você foi uma vivência maravilhosa, fulano, fulana, você aí que quer voltar pra mim agora, você foi uma referência maravilhosa na minha vida, porque só com você eu percebi mais ainda, não sei a idade que vocês têm, né, mas você me ajudou a perceber que eu sou o máximo e que eu não preciso de você pra absolutamente nada e que na verdade, cara, aí fora tem muita gente que é muito, mas muito melhor do que vocês em tudo, o que é muito pior pra eles. E aí, vocês percebendo isso, mesmo assim, sabe aquela coisa do diabo, ele vai ver se é isso mesmo, se a moral dele tá em dia? E aí, você fez todo o teu trabalho, mas você vai se ver nessa sinuca, tá? Você vai se ver em dúvida. Ou isso pode estar acontecendo com vocês. Não quero dar gatilho pra ninguém, mas de repente você tá com uma pessoa também, e aí tá sendo legal, vocês estão se curtindo, aquela coisa toda, não sei o quê. E aí, de repente, a pessoa fala que, vamos dar um tempo. E tarará. Aí, mas na verdade a pessoa voltou pro ex ou pra ex. Porque a ex provavelmente
E o ex é um narcisista e não aguenta ver a pessoa com ninguém. Então, não, peraí, a pessoa tá ali super feliz com outra pessoa, não, imagina se eu vou deixar isso. E aí o ex ou a ex da pessoa que você tá conhecendo, que isso pode acontecer ou não, tá, gente? Pode estar ali sondando e vendo qual que é, entendeu? Então essa é uma mensagem que eu acho que tá falando mais de relacionamento, né? Mas o que a gente tem mais pra falar? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode mudar de assunto? O que mais que a gente fala pra Libra aqui, Tarô? Mas é que eu tô vendo muito nítido. Que você viu que você nem gostava da pessoa. Você estava aceitando um monte de porcaria da pessoa e a pessoa nem era nada, você nem gostava dela. Cavaleiro de espadas, rainha de copas, o imperador, rei de espadas, o diabo, sete de paus, a roda da fortuna. É, a estrela no fundo. Eu tô vendo vocês olhando assim, porque eu falando assim, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço da minha vida agora? Primeiro que tem gente pra caramba aqui, eu tô vendo 3 camaradas, 4. 3 da corte, né? E o imperador, que é o maior de todos. O imperador é você, né? O imperador são vocês, porque a decisão vai estar na mão de vocês. É vocês que vão decidir se vocês vão abrir a porta novamente para esse ser humano aí, que vai chegar. E isso aqui não necessariamente precisa ser relacionamento amoroso, pode ser amizade, pode ser um ex-chefe que vê que você está se dando bem, você abriu uma empresa e que você está se dando bem, que você está se dando bem no seu novo trabalho, que às vezes é CLT, mas é em outro lugar e você está trabalhando na concorrência. Pode ser amigo do passado que tem nada para fazer da vida e gosta de perturbar a pessoa. Pode ser. Vocês vão ver aí no que vocês estão vivenciando que vocês estão numa fase boa ou vão entrar numa fase boa e que essa pessoa, se ela não fizer, ela vai pensar muito sério em fazer. Esse tentativa de ver se a moral tem dia, porque eu tô vendo uma coisa de ego aqui. Ainda mais com esse imperador aqui, eu vejo, não que o imperador tenha ego, mas ele é tão. Se ele for, a gente for ver o lado sombra dele, ele é assim, né? Vamos ver, sabe? E às vezes vai lá só pra testar, e aí você deixa de ficar com uma pessoa legal, ou deixa de estar num trabalho legal, ou deixa de se conectar com você mesmo, pra você se conectar com, de repente, um amigo que não vale nada, de repente, um ex-relacionamento que não vale nada, ou um trabalho que vai fazer a mesma coisa que fez com você, que fez você decidir sair do trabalho, entendeu? Então eu vejo vocês numa sinuca. Caraca, a estrela com a imperatriz. A estrela com a imperatriz aqui, o 5 de paus e o 8 de copas. Eu vejo que aqui tem uma coisa que seus guias estão te mandando uma pessoa. E aí você vai ver como é que é. O que é essa pessoa? Se é essa pessoa do passado. Aqui pode ser também uma situação de que você ainda está nesse relacionamento com essa pessoa egóica, com essa pessoa que te oferece sentimentos escassos, oferece coisas escassas para você, e de repente você já pediu no passado alguém que fosse similar a você. E talvez a espiritualidade esteja te mandando essa pessoa para você conseguir compreender melhor os seus processos em relação ao seu autoconhecimento e a sua autoimagem que está distorcida. Pode ser. Embora eu acredite que quando a espiritualidade percebe que a gente conseguiu fazer o dever de casa e que a gente conseguiu
a gente conseguiu sair de um negócio karmático, eles às vezes testam para saber se de fato a gente aprendeu ou se foi a gente está empurrando com a barriga. Às vezes também tem isso. Então vamos ver se ela aprendeu mesmo, entendeu? Vamos ver se esse libriano, essa libriana aprendeu de verdade. Se ela, ou às vezes aqui, pode ser também para um grupo aqui, não necessariamente alguém do passado, mas isso acontece muito. Alguém igual à pessoa do passado. E às vezes você nem tá com ninguém. E você, todo mundo fica um pouco carente, né? Morando na Terra. E aí, não vai te mandar o negócio, a pessoa antiga e tal, não sei o quê. Mas te manda alguém igualzinho. Igual. Aí você vai lá e fala assim, porra, mas é igual, né? A pessoa às vezes é super atraente, não sei o que e tal. E você fala assim, mas porra, a pessoa. Não é nem que seja igual que você comparou com a pessoa antiga, mas tem o mesmo padrão. Tem o mesmo padrão. E às vezes não é só da última pessoa, não. Aí você se percebe vivendo uma coisa repetitiva. Você percebe que você se relacionou com o mesmo perfil de pessoas a vida inteira. Então eu tô vendo muito isso aqui também, tá, Libra? Você percebendo, ou não, mas pelo menos talvez seria interessante, você percebendo que você está se relacionando com o mesmo perfil de pessoa. E, legal, pode acontecer? Claro, mas por que que acontece? O que você deixou de entender lá na sua infância e o que ficou faltando para você lá na sua infância que você agora precisa continua se relacionando com a mesma pessoa, o tipo de pessoa que te oferece nada, que te oferece que você não sabe nem o que você sente pela pessoa ou pelas pessoas, sabe? Você vai muito, eu tô vendo muito carta de fogo aqui, você vai muito pelo de repente pelo é a pessoa bonita, não sei o quê. E aí? Mas e aí? Entendeu? Gente, eu não tô falando que as pessoas têm que ter um relacionamento e nem tô criticando ninguém, não. Eu tô falando que, de repente, se você tá vivendo... Isso o nome disso é crença limitante, né? Que a gente sempre fala aqui nesse canal. É quando você sempre repete o mesmo padrão. E seja relacionado a tudo. Você sempre trabalha, não na mesma função, mas você sempre trabalha e você sempre sai do trabalho do mesmo jeito. Meio chateada com todo mundo. Paraná. Isso é um padrão. Aí você vai se relacionar com uma pessoa, você sempre se relaciona com a pessoa, os mesmos tipos de pessoas. E às vezes você nem percebe que você está fazendo. Às vezes você não percebe, você obviamente não percebe. E às vezes a pessoa nem parece que é do mesmo padrão. A pessoa se esconde atrás de um negócio e depois ela se mostra, entendeu? E você vê que essa pessoa é igual às outras pessoas. Aí você vai. Aí quando você se relaciona com pessoas assim amorosamente, você também, normalmente você também se relaciona com o mesmo perfil de pessoas para a amizade. E aí você percebe que você se relaciona com o mesmo perfil de amizade. E que, na verdade, isso tem tudo é uma ligação com o que você viveu lá na tua infância. E você vai trazendo isso porque você não percebeu que você está vivendo um padrão desde sempre. Não importa a idade que você tenha, entendeu? Às vezes a gente não percebe, porque a gente não conseguiu conquistar a consciência necessária para perceber que a gente parou no tempo. Entende? A gente parou no tempo. E é maneiro isso? Por isso que tem um monte de terapeuta que faz constelação, que faz Theta Healing, que faz barra de access, que faz um monte de tipo de terapia, de forma de ajudar, só que em outro campo, né, que não é exatamente aqui. Por isso que tem um monte de terapeuta, porque isso ajuda, e tem gente que acredita e tem gente que não. Mas que você tem que aceitar a sua criança interior e você tem que se compreender na infância, isso é muito necessário. Ó, aqui a força, as de ouros, 5 de paus, a morte, cavaleiro de copas, o mundo, rainha de paus,
Rei de copas. Eu vejo que você conquista, você gosta de alguém do passado ou alguém do passado gosta de você, né, Libra? Meio que parece que tem um aguardo. Não sei se você tem uma, você terminou com alguém recentemente ou brigou ou tem um tipo de relacionamento. Eu acho que tem muito isso aqui também. O tipo de relacionamento ioiô, né, que fala que é termina e volta, termina e volta, termina e volta. Talvez tenha muito isso aqui. Eu vejo que tem uma, tá vindo aí uma energia de onde você vai conseguir compreender o teu processo. Talvez a partir dessa leitura, dessas coisas de crenças limitantes e tal, você perceber que você se relacionou sempre com tipo o mesmo perfil de pessoas, talvez isso ressoe para você de alguma forma e você consiga fazer uma análise e perceber que de fato isso pode estar acontecendo com você. Então vem essa concepção, vem essa ideia para você. E eu vejo você em algum lugar meio que. Vou falar o que veio, mas exorcizando os seus demônios, sabe? Gente, por favor, eu tô falando de uma maneira assim, mas é como se você estivesse exorcizando o que você não quer mais em você. Eu vejo você indo em algum lugar. Eu vejo você se aproveitando desse entendimento e querendo gerar esse conflito, sabe? Indo em algum lugar para gerar o conflito. É basicamente o que as pessoas fazem na terapia. Elas vão lá, sentam e são analisadas por um profissional, estão sendo analisadas, mas na verdade elas estão falando com o terapeuta e se ouvindo e se percebendo e recontando uma mesma história ao ponto de que elas vão ouvir a mesma história que elas contavam internamente, elas vão ouvir elas falando, né? E elas vão recontar essa história de forma diferente. Então eu tô vendo vocês fazendo se domando dessa forma, assim, vocês fazendo um trabalho mental a partir do que vocês falam, a partir do que é a fala é uma manifestação, né? Você está manifestando palavras, você está manifestando o que você sente, o que você pensa e sente, é a fala. Então, o que a gente fala, por isso que tem muito poder a fala. Às vezes as pessoas conseguem jogar, que as pessoas chamam de praga, através da fala, porque tudo que a gente fala, a gente é muito responsável por isso. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então eu vejo vocês nesse processo, indo em algum lugar e exorcizando algo desse tipo e a partir disso chegando novas intuições, novas ideias, não, ideias, intuições de quem é você ou quem é o novo você, sabe? Isso te auxiliando a finalizar um ciclo. E não tô falando só de uma pessoa ou de um relacionamento. Eu tô falando de uma finalização de ciclo que, de repente, como a gente estava falando de crenças aqui, né? De você sempre se relacionar com o mesmo perfil de pessoas, e é isso que talvez esse jogo queira te mostrar. E você finalizando falando assim, cara, e aí, como a gente estava falando, né, que da pessoa, que pode ser uma pessoa do passado que volta, mas e também pode ser uma pessoa que tem o mesmo perfil da pessoa do passado, que na verdade tem o mesmo perfil das outras, né, porque provavelmente se vem assim é para você entender que você não tem que aceitar essa migalha e que você não tem que aceitar pessoas que são iguais e que sempre vão te oferecer a mesma coisa, porque esse perfil você já entendeu, você é como se você tivesse tomado um antídoto e você se tornasse vacinada por um tipo de pessoas, para um tipo de pessoas. Você está vacinado porque você tomou a proteção. Você, eu entendi, ou seja, se eu entendo, eu não quero mais estar ali. Então, o universo vai te testar. Quando você fala, eu não quero mais isso, ele fala, tá bom.
Ele vai te mandar alguma coisa. E você vai falar, eu falei que eu não quero. Ele vai falar, legal. E talvez ele até te mande de novo uma outra coisa parecida, que é pra ter, assim, a prova dos 9. Então eu tô vendo vocês passando por um teste aqui, pra, pra vocês entenderem o potencial de vocês. Que vocês não são obrigados a ficar aceitando qualquer coisa e que se vocês aceitaram até hoje, vocês não precisam mais fazer isso. Então eu acho que o jogo de hoje, Libra, ele é rainha de paus, pra gente fechar. O jogo de hoje ele vem falando: você é muito brabo, muito braba, pra você ficar vivendo as coisas como se você fosse um adolescente bobo. Não tô falando que adolescente é bobo, mas um adolescente bobo, ele tem o direito até de ser bobo, porque ele é novo ainda na vida, sabe? Então aqui eles estão falando que você tem todo o potencial pra você rejeitar coisas que você já sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Rejeitar situações que você sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Então é isso que eu acho que os teus guias e o universo, ou seja lá o que você se você acredita que te protege, que tá com você e tal, eles querem isso, ver você rejeitando e você não aceitando coisas porque você tá carente. Você falar, a pessoa chegar e falar do mesmo jeito, falar assim, eu não quero não, obrigada, valeu, entendeu? E não quero e acabou. E não vou ficar mal com isso, porque sabe por quê? Porque eu sou incrível, eu não mereço qualquer coisa. E isso não é historinha pra boi dormir, não. Isso você tem que se olhar no espelho e você ter certeza absoluta que você merece muito. Eu não acho que eu tô lição pra ninguém, não, até porque quem sou eu, mas você. Estão falando que você é a rainha de paus, e seja lá se você seja for um homem ou não. Entendeu? Você tem que se conscientizar do seu poder. É só isso que o jogo tá falando. Se conscientize do seu poder. Que a partir disso você vai conseguir aí sim materializar coisas que estão à sua altura. E dessa forma, com essa leitura longa, eu finalizo mais uma leitura para Libra. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido uma mensagem interessante para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!